Eu sou Milena Pinheiro, eu sou especialista em estrabismo e oftalmopediatria e hoje nós vamos falar sobre um tipo específico de estrabismo, que é o tipo de estrabismo intermitente ou a exotropia intermitente. E o que é a exotropia intermitente? É um tipo de desvio em que o paciente não fica o tempo todo com o olho desviado. Eu posso tê-lo com muitas descompensações ou com poucas descompensações, quando o paciente fica a maior parte do tempo com o olho alinhado. E é sobre esse desvio que a gente vai conversar agora. Quando é que se percebe esse tipo de desvio? Esse tipo de estrabismo ele pode ser percebido ainda nos bebês ou na fase bem precoce nas crianças, mas ele também pode aparecer um pouco mais tarde. E o que se observa? Se começa a observar que, de vez em quando, a criança ou o paciente faz um desalinhamento para o lado de um dos olhos. Eu posso ter um olho de preferência que fica alinhado e sempre desviando um só, ou eu posso ter o desvio nos dois lados, tanto um olho quanto para o outro, de vez em quando um e às vezes o outro, ou mais um do que o outro. Então, isso é muito importante para o diagnóstico. Então, a gente sempre alerta os pais. Observaram que de vez em quando um olho parece não estar olhando para frente, acompanhando o outro, tragam para avaliação. Que quando a queixa é essa, que eles chegam dizendo: doutora, o meu filho de vez em quando parece ter um estrabismo. Quase sempre a gente vai e encontra esse tipo de desvio, que gera muitas dúvidas nos pais. E para mostrar para vocês como é esse desvio para o lado, que às vezes só falando não dá para exatamente visualizar, ou o pai compreender, o paciente compreender o que é isso, a gente trouxe esses olhinhos aqui para mostrar como seria. Então, os olhos alinhados, eles andam juntos, coordenados. E assim são os olhos dos pacientes que não têm estrabismo. O olho do paciente que tem um estrabismo intermitente, a exotropia intermitente, de vez em quando, principalmente quando olha para longe, quando está cansado, quando está com sono ou quando está acordando, um dos olhos vai fazer um desvio para o lado como se desligasse. E a gente vai ter um olho alinhado e o outro bem para o lado. E esse olho nessa hora realmente está desligado. A criança, o paciente está olhando somente com o olho que está alinhado. E aí, de repente, os olhos voltam a andar alinhados. E essa frequência pode ir aumentando com o tempo. A frequência do desalinhamento pode aumentar com o tempo, que faz com que esse estrabismo fique mais notável. E ainda falando sobre como é visualizado esse desalinhamento. Então, eu posso ter somente um olho saindo e voltando. Eu posso ter ora um, ora o outro olho saindo e voltando, que é a exotropia intermitente bilateral. Quase sempre esse desvio ele é bilateral, mas é muito comum que exista uma preferência por um dos olhos para ficar alinhado e sempre o outro saia. E é essa frequência que vai levar ao tratamento. Se eu tenho um desvio exotropia intermitente bem compensado, que esse desalinhamento só aconteça um pouco frequente, ou quase sempre quando está com sono, ou só quando está acordando, e que não seja perceptível, a gente vai fazer um tipo de tratamento. Se eu tenho um desvio muito descompensado, que está sempre sendo visível, que já chama atenção na escola, dos colegas, ou que seja um adulto que tem que fazer um esforço visual para manter o olho reto, o que dá um desconforto e chega a dar dor, esse paciente precisa de um tratamento, de um outro tratamento, geralmente cirúrgico. É através da avaliação dessa descompensação que nós vamos indicar o tratamento. Como é feito a quantificação desse estrabismo? Então, nós já falamos da descompensação, que é quando a gente vê o olho desviando mais frequentemente, mas a gente também tem a quantificação, que é feita através do exame com prismas. A gente coloca na frente dos olhos desviados o prisma para identificar qual é o tamanho do desvio do paciente para poder programar o tratamento. Desvios maiores e bem descompensados têm indicação geralmente cirúrgica. Mas o tratamento inicial desse tipo de estrabismo geralmente não é a cirurgia. As crianças que chegam em uma fase bem precoce, ainda bebês, a gente tenta trazer novamente a compensação,
fazer com que os olhos desviem menos. Por isso é que os pais das crianças já estão bem atualizados e orientados sobre a oclusão. A oclusão é realizada através do uso de tampões, oclusores. Eu trouxe aqui para exemplificar. Ele é fechando um dos olhos para que o outro olho, esse olho que desvia mais, ele volte a ter essa compensação. Toda vez que a gente usa uma oclusão, a gente está fazendo com que esse olho aprenda a não ser desligado, porque toda vez que desvia, esse olho não está vendo. Então, isso também serve para tratamento da visão. A visão é o mais importante. A gente sempre explica, visão é bem mais importante do que a estética quando a gente fala em estrabismo. Então, a oclusão serve para fazer com que esse olho que desvia, que desliga de vez em quando, também tenha a sua visão mantida, seja utilizado sozinho em determinados momentos e que quando desvie, ele não seja desligado. Não ser desligado traz um desconforto, porque gera às vezes visão dupla, o que faz com que a criança mantenha o alinhamento. Então, assim, a oclusão não é um tratamento definitivo, a oclusão não cura estrabismo, mas a oclusão melhora a visão e pode trazer compensação. A gente faz oclusão em pacientes que estão descompensados e que ainda não estão na idade de cirurgia. E como nós já falamos, a oclusão não é um tratamento definitivo, ela não cura esse tipo de estrabismo. Então, o que é que cura esse tipo de estrabismo? Geralmente, os pacientes que estão muito descompensados e que estão com desvio muito frequente têm indicação de cirurgia. A cirurgia ela é feita para trazer a melhor compensação e o paciente ficar em alinhamento. Só que essa cirurgia, até hoje, ainda tem uma idade ideal, que já hoje a gente está cada vez mais diminuindo. Antes, essa cirurgia era feita somente após os 4 anos, em torno dos 4 anos. Mas hoje em dia, para as crianças que estão muito descompensadas desde cedo, que têm um desvio muito frequente, algumas até já sofrendo bullying nessa fase antes dos 4 anos, nós podemos adiantar essa cirurgia. E aqui terminamos o nosso bate-papo sobre exotropia intermitente. Eu espero que tenhamos tirado algumas dúvidas sobre esse tipo de desvio. Outras dúvidas venham para avaliação ou com outro especialista em estrabismo, sempre importante. E aqui no nosso canal nós temos vários temas sobre diversos assuntos da oftalmologia. Visitem o nosso canal e tirem suas dúvidas.